Senhores, público que nos acompanha nas redes sociais e mídias que transmite este evento, Facebook, YouTube, o portal E-Democracia da Câmara Municipal de Vereadores, Facebook da Prefeitura, também está sendo transmitido pela Rádio Web Conquistadora. Nosso boa noite. Estamos dando início à nossa quarta roda de conversas, projeto da Escola do Legislativo em parceria com a Prefeitura Municipal, que tem por finalidade propagar cultura e conhecimento sobre a memória política de nosso município, resgatando fatos e curiosidades narrados por personagens desta riquíssima história de nossa Uruguaiana. Nesta noite, são nossos convidados a senhora Josefina Soares Brugman e o doutor José Fernando Tarragó. Josefina foi a primeira mulher eleita vereadora e primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Legislativo. Exerceu a vereança por 7 mandatos consecutivos, 28 anos. Dr. Fernando Tarragó é médico e vice-prefeito. Foi eleito pela primeira vez em 1988, período em que participou da elaboração da Lei Orgânica de nosso município. Como presidente da Câmara, criou a Escola do Legislativo e exerceu a vereança por 6 mandatos. Passamos, neste momento, a condução dos trabalhos ao jornalista Rubens Montardo, que será o mediador de nossas rodas de conversas. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal que nos assiste nesse momento, todos os funcionários da Câmara aqui presentes, e uma boa noite especial ao Dr. José Fernando Tarragó e a doutora Josefina Soares Brugman, vereadora, primeira mulher eleita vereadora e recordista em mandato em Uruguaiana, né? 7 mandatos, 28 anos na atividade parlamentar. O doutor Fernando, 6 mandatos de vereador, só não foi vereador quando foi vice-prefeito. Pela segunda vez é vice-prefeito municipal, na primeira vez em 92 se elegeu na chapa encabeçada pelo seu Eloy Trojan, e agora é vice-prefeito na reeleição do atual prefeito Rony Mello, o ano passado também, com a votação recorde, o percentual recorde de votação jamais obtido do município de Uruguaiana. Doutor Fernando, filho do prefeito de Uruguaiana, né, muito querido, que é o doutor Almeida Tarragó. Vamos abrir, então, o precedente para o feminino, né? Vamos começar com a nossa sempre vereadora, Josefina Soares, a nossa rainha do rádio, né, vereadora. O que ele levou a concorrer, a entrar na política, vereadora Josefina Soares? Muito boa noite ao Montardo, ao doutor Fernando Tarragó, ao Simas, a Lori, que está me acompanhando, as funcionárias da Câmara e os demais. Boa noite aos ouvintes, através da live. Eu estou muito honrada de ser convidada nessa noite e eu quero agradecer. Estar entre conhecidos e amigos, para mim já é uma satisfação. E agradecendo a Deus sempre pelas oportunidades que Ele tem me dado em toda a minha caminhada e em toda a minha vida. O que me levou a concorrer, a vereadora, curiosidade, e já trabalhava com o público, com o povo, né? A gente sempre ajudou muitas pessoas, sempre esteve em contato com pessoas, e conhecia a necessidade de cada um dessas pessoas. E a dificuldade que as pessoas tinham de se aposentar, de arrumar alguma coisa, um papel, documentação. E isso nos levou a fazer o nosso trabalho. E aí decidimos, então, colocar o barco na rua. Aliás, na rua não, né? No mar. E aí, por um convite que eu tive, eu fui para o PMDB, a convite do pastor Solon Soares. Ele me apresentou o doutor Nivaldo Soares naquela época. E ele já era do partido. Foi vereador, né? Foi vereador. E somos amigos há muitos anos. E aí eu fui convidada por ele e ele marcou uma reunião, conversando com o doutor Nivaldo. Eu fui para o PMDB, meu primeiro partido de base. Vereadora, a senhora, nessa primeira eleição não se elegeu, mas foi a mulher mais votada, né? Aí em 92 foi a sua primeira eleição. E aí foram 7 mandatos consecutivos, né? Sim. Isso, a pessoa toda, o homem público, a pessoa pública é passivo de críticas, né? Mas a gente que acompanha a política, o doutor Fernando que acompanha como político, como médico, como homem público,
sabe da dificuldade que é uma reeleição. A reeleição é muito mais difícil que a eleição. E 7 mandatos consecutivos reflete o trabalho que foi aprovado. Eu sei que perder uma derrota é uma coisa muito doída, mas a senhora é uma grande vitoriosa. Uma grande vitoriosa. Na vida, constituiu uma família maravilhosa. Os filhos da vereadora Josefina são meus amigos, são rapazes educadíssimos. Hoje uns homens já, né? Conheci guri, mas hoje são os homens. Educadíssimos, pessoas de bem, trabalhadores, todos. Ela com o saudoso Walter, né? Seu esposo já falecido. Então a senhora é uma grande vitoriosa. Obrigada. Então as críticas sempre assimile, deixa que passe, porque tudo na vida o tempo cura. Né? Mas esses 7 mandatos refletem que a senhora foi aprovada, né? Muitas vezes pela população da Uruguaiana. E sempre tudo que nasce um dia tem fim, né? Mas que a senhora não encare isso como um ciclo normal da vida, né? A senhora foi uma grande vitoriosa e é. Obrigada. Em 88, o doutor Nivaldo concorreu a prefeito e eu já estava com ele. Aí concorri também, eram 10 mulheres. E nessas 10, eu fui a mais votada. 325 votos eu fiz. Fui a mais votada. Aí, na próxima, eu concorri de novo pelo PMDB. Aí, se elegeu, foi o... Seu Eloy Trojano. O Eloy Trojano. Isso. Se elegeram a prefeito, ele da Barra e eu da Barra também. E o doutor Fernando era o vice. E aí, ali começou uma caminhada difícil, né? Porque em seguida, depois nós tivemos um problema quando diminuiu a quantidade de vereadores, né? E ali foi para 10. E nessas 10 eu era a 11ª, né? Foi para 10, eu já estava fora. Então é uma coisa assim, só por Deus mesmo, né? Só por Deus. Porque era eu era 11ª e cortaram para 10 vereadores em Uruguaiana. Foi uma história muito triste. E a convite do doutor Nivaldo, a gente conversando, em reuniões e coisas, ele disse, não, vou procurar um advogado assim, em Santa Maria, né? Doutor João Nascimento. E aí fomos atrás do doutor João Nascimento e aí nós ganhamos a nossa vitória e todo o estado, que foi cortado também, né? Todos voltaram também. Aí foi que eu entrei. Doutor Fernando, e o senhor, né, João ali, um nome que fez história em Uruguaiana e faz ainda, né, na política e como profissional, né, reconhecido na nossa comunidade, filho de um ex-prefeito, né, doutor Homero Tarragó, cedo em casa já começou acompanhando a política. Primeiramente, cumprimentar vocês pelo programa. É uma satisfação. Boa noite, presidente Delgado. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite, cumprimentar a nossa comunidade que nos ouve. Na verdade, assim, eu pouco acompanhava da política. Na época estudantil, eu fui tive um pouco assim de política estudantil. Fiz parte de grupos de diretórios, mas depois, dentro da área da medicina, abandonei essa parte política, estava bem abandonado. E nunca pensei, viu, em ter assim, uma carreira política. Fiz medicina e, quando vim para Uruguaiana, tinha 2 fatos. Eu era o único traumatologista. Então, ou eu atendia a população, que seria, né, na época, o SUS, né, ou, vamos dizer assim, me dedicava a consultório particular. Aí falei com meu pai, que vocês conheceram muito bem, e ele disse, é impossível tu atender uma parte da cidade e não atender outra. Então, tu vais ter que atender a parte comunitária, tu vais ter que atender o SUS. E aí eu me propus a atender o SUS. Tanto que tive vínculo, né, dentro da área de saúde, trabalhei todo o tempo que me permitiu, hoje sou aposentado, né, nessa área de saúde, como funcionário público. E como atendia dentro na época, INAMPS, né,
sempre que terminava o atendimento, nós íamos tomar um cafezinho junto com o gerente do Inambis, que era o seu Oriente Moreno. E o seu Oriente era do partido PFL. E tinha uma eleição no ano. E o PFL não era muito grande em Uruguaiana. E ele disse, doutor, nós estamos precisando de votação. O senhor aí atende bastante gente, vai trazer voto para nós. Se candidate a vereador. Disse, mas não é o meu chão, eu não tenho essa eu sou desinibido, eu sou meio introvertido, não sou da política. E aí cheguei no hospital e contei a história, porque naquela época o pessoal do Santo Antônio, também a gente se reunia e contei essa história. O senhor está me convidando para ser candidato a vereador. Nós vamos, doutor, nós fizemos essa campanha. E aí o pessoal do Santo Antônio é que me incentivou a fazer a primeira campanha para vereador, entende? Pelo PFL, né? Que é o seu Oriente que me levou para lá. E tive sorte que na primeira eleição eu já fui o mais votado do partido, fui eleito o vereador do PFL naquela época, né? Aí, vamos dizer assim, começou, a gente é obrigado, né? Vereador agora tem que ter conhecimento do que se faz como vereador. Aí comecei a estudar um pouco, né, do que se faz no legislativo, fazer alguns cursos, você tem sempre, né, curso de legislação, e fui aprendendo. Quando terminou a gestão do primeiro ano de vereador, eu mais ou menos já estava na liderança do partido, né? Porque aí já acontecendo que vão te empurrando, né? Vão te empurrando, vão te colocando na situação. E veio a eleição para prefeito. Na ocasião era o Caruso o prefeito e seria o substituto do Caruso. E nós tínhamos como uma bandeira partidária, né, o Severo, Ronaldinho Severo. Ronaldinho Severo tinha sido ministro e tinha uma capacidade muito grande e era PFL. Então nós estávamos querendo trazer o Ronaldinho Severo para ser prefeito de Uruguaiana. E ele veio a Uruguaiana, né? As tratativas se fizeram, olha, todo mundo mais ou menos dando um apoio para ele, mas ele queria o apoio do Caruso. Se o Caruso não apoiasse ele não vinha. E o Caruso ficou em cima do muro. Ele não era candidato e ficou em cima do muro e o Ronaldinho não veio. Aí o pessoal já estava reunido, PP, PF, naquela época PSDB, né? PSDB, que era o PP hoje, o PFL, o PL, e resolveram, né, que o candidato seria o Eloy Trojan, então, porque o Ronaldinho não viria mais. E tá resolvido, apoiamos o Eloy Trojan, fui para casa, quando chega às 3 da manhã me telefona, assim, tu fosse eleito o candidato a vice do Eloy Trojan, que era uma outra pessoa que até já faleceu, era o doutor Reinaldo Blanco, que queria ser o candidato pelo PL, né, que ele iria ser o candidato a vice. E eu não sei, mas olha, agora estou saindo dessa, eu vou para outra. Né? Nós elegemos, né, se elegeu o Eloy Trojan, fiquei de vice, assumimos a prefeitura e até o doutor Reinaldo ficou meio bravo comigo naquela época, eu não acredito que hoje as coisas estejam em dia. Tá? E daí começou a minha carreira política dentro da prefeitura, aí a gente vai pegando gosto, né? Vai pegando a cachaça. Né? Quando saí, já obrigatoriamente o partido já me colocava como candidato de novo, fui candidato a vereador de novo, me elegi novamente como vereador, e após essa eleição, então, me obrigaram dentro do partido a ser candidato a prefeito.
né? Concorremos a prefeito, tivemos um excelente último lugar. Né? Mas naquela época o professor Felício ele queria de vice, lembra não? Houve acerto, lembra? Não, Até houve umas tratativas não, aí. até a última hora nós íamos apoiar o Felício. Só que ele foi se decidir... Quase no dia da eleição, para valer, né? Agosto ele se decidiu para concorrer. E aí já tinha fechado. Sim, não tinha. Né? E o outro lado foi, nem com ele, vou contar a história aqui, porque já faleceram as pessoas, né? Mas o doutor Nivaldo Soares apoiava o Felício, né? E se não fosse o Felício, seria ele o candidato. E a gente estava dando apoio para o Nivaldo Soares, contra o Caio Rielo, que seria o candidato, né, que nós estávamos contra. Quando, em uma semana, né, o Nivaldo Soares veio vice do Caio Rielo de Porto Alegre, e aí nos derrubou, nós ficamos sem braço, né? Derrubou mesmo. Aí foi obrigado a concorrer sem condições nenhuma, né? E aí foi a primeira eleição que eu perdi. Da majoritária, né? Da majoritária. Né? Depois, igualmente, até por convite do Felício, né? A gente voltou à atividade política, porque tinha meio abandonado, e me elegi vereador novamente, 2 vezes com o Felício, uma vez mais com o Schneider, né? E a última pelo depois a PSD. outra, já quase desistindo, o Rony me trouxe de novo para ser candidato, e agora me convidou para ser vice dele. E parece que eu não saio da corrida, eu acho que vou ainda concorrer a mais um. Vai ficar mais um tempo. Mais uma eleição. Vereadora Josefina, sempre vereadora. Como é que surgiu a história da Rainha do Rádio? A Rainha do Rádio foi o Malfucci que me deu Esse apelido? esse título, né? Rainha do Rádio ficou, né? Ficou. Quanto tempo a senhora teve em programa? Na São Miguel eu fiquei 12 anos. E depois na Líder? E na Líder, 18 anos. São 30 anos. 30 né? anos de rádio. É tempo. Hein? É tempo. E não sente saudade hoje? Ah, agora tá batendo alguma coisa assim. Sabe que quem mexe em microfone não para mais, né? Hoje eu estava dizendo pro Gal, ele, não sei quantos anos de rádio e eu, então, 30 anos, né? O Egídio deve estar com 50 de rádio já. Eu não me lembro. Ele começou muito moço. É. Deve estar com 50 anos, ele Malfucci. É. Vereador, e o que lhe marcou mais durante essa trajetória na vida pública? Na política? A sua grande satisfação foi ajudar as pessoas? Eu acho que a gente fez um trabalho não sozinho, um trabalho em conjunto, e entre esse conjunto entra o CIMA junto. Aqui nessa casa a gente nunca foi abandonado. Eu vou cumprimentar primeiro o nosso presidente, né? O Delgado. Obrigada, viu? Muita gente participou. Tu participou da nossa caminhada, a Lore, e muitas pessoas, assim, ó, pessoas com uma pequena contribuição de ajuda, mas o CIMAS, então, nem se fala, que nos ajudou nessa casa aqui, eu quero registrar agora aqui, perante todo mundo. Porque a gente é muito fácil tu dizer que fez e aconteceu, e tu não lembra das pessoas que te acompanharam, né? Entre elas, meu marido foi um cansável cabo eleitoral, né? Sempre estava... Eu acho que mais um pouco também foi isso também que desanimou um pouco. Foi um conjunto assim também que deu problema para a gente também, né? Mas a eleição foi satisfação de ver o trabalho realizado, de ver as pessoas reconhecidas, satisfeitas. Eu posso contar um tema que aconteceu no nosso gabinete logo que eu me elegi. Acho que foi no primeiro mandato, não me engano. Uma senhorinha, já deve ter falecido há muito tempo já. Ela chegou e as pessoas, assim, sem noção de como se aposentar, né, ajeitar os documentos para aposentadoria. Eu acho que foi das primeiras aposentadorias, né, Lourdes, que a gente fez.
E a gente arrumou a documentação dela, aposentou ela, tudo. Chegou a data de receber, ela já estava até passando já para receber. E ela recebeu o dinheirinho dela e você veio na Câmara, no gabinete, agradecer. E ela chegou com as mãozinhas cheias. Eu nem gosto de contar, porque cada vez que a gente lembra em casa, às vezes a gente senta e fica lembrando, né? A satisfação foi aí. Aí começou a satisfação da gente saber que a gente tinha uma meta, que a gente não estava aqui por acaso, que a gente estava aqui porque Deus colocou na nossa vida alguém para nós servir, né? E aquela pessoinha, ela chegou e eu não lembro o nome dela, faz muitos anos. E ela disse assim, olha, vim só agradecer. Eu estava com uma saudade, minha filha, de comprar os caramelos para mim, com as mãozinhas cheias de caramelo, né, de bala, assim. Então, aquilo ali, eu chorei tanto, tanto, na época, eu me lembro, né? Então, aquilo ali encheu meu coração. E aí a gente cada vez se dedicou muito mais às pessoas. E esse fato eu nunca vou esquecer. Nunca mais eu vou esquecer. Que ela, tu vê, ela queria uma bala, né? E ela pegou o dinheirinho dela e comprou aquilo ali. Então, assim, ó, como eu sou grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de ser uma vereadora e ser a vereadora das pessoas que precisaram de mim. E eu sei que a passagem da gente não é só se divertir aqui nesse mundo, nós estamos aqui para servir. Servir principalmente aqueles que precisam de nós, aqueles que a gente tem que dar uma mão. E a gente fez muito, e isso com muito orgulho, muita satisfação. Eu deito minha cabeça no travesseiro, eu sei, eu perdi, mas eu não perdi o tudo. Eu ganhei muito na política com essas pessoas. Foi uma lição para mim, da minha vida. Vários fatos, né, que não dá para falar todos aqui, mas muitos fatos assim como esse. Tem dois projetos que a senhora capitaneou, né, que eu julgo importantíssimo na Uruguaiana, que é a Delegacia da Mulher, que foi testemunha, a senhora incomodou bastante a governadora Iana Cruz para criar aqui em Uruguaiana a Delegacia da Mulher, e as capelas velatórias, que é um projeto aparentemente tão simples, mas que ajuda tanto, porque um sepultamento é muito caro. Né? Mas e às vezes as pessoas não têm condições de pagar, né? Isso aí, muita gente, durante esses anos todos, né, gozou desse benefício. Mas montar, isso aí tem uma história, né? Para sair as capelas velatórias também tem uma história. Não é por acaso que a Josefina fez um projeto das capelas, não. Eu vivia muito nos bairros, eu era mais nova, né? Era mais nova, podia sair, podia andar, e nós andávamos pela Cidade Nova lá, o pessoal da Cidade Nova, em peso, me apoiavam lá. E aí nós chegamos no centro comunitário da Cidade Nova. Não é historinha, isso é verídico, é verdadeiro. E cada uma me faz chorar. E aí tinha uma senhora sendo velada. E era já escuro, e eu, como não gosto de ir em cemitério, né? Era escuro. E nada de sair o enterro da mulher, e eu já preocupada, que estava escurecendo, né? E eu, naquela época, era a Marlene, o Emirto, que trabalhou comigo, o Emirto Pinheiro era meu assessor. E eu disse, eu fui saber, eu era muito metida, agora não estou mais assim, né? Eu queria saber o que estava acontecendo, por que não tinha saído, não estava saindo o enterro, né? E aí, não me lembro quem foi que falou que não, porque não tinham como pagar o enterro dessa senhora. E aí eu disse, mas é uma barbaridade, é um absurdo, vou tomar providência. E aí surgiu um convite de eu trocar de partido, do PMDB para o partido do Bonotto, naquela época. E aí eu disse para ele, eu troco de partido, mas eu tenho um pedido para fazer. Só vou trocar de partido se tu fizer isso e isso para mim. Entre elas, uma capela velatória. As capelas velatórias e os asfaltos do bairro onde eu moro. Não para mim. Eram 17 quadros de asfalto. E ele me deu.
Me deu não, deu para o povo, né? E aí ele ganhou e ele fez as capelas velatórias. E isso aí foi uma satisfação assim, ó. Bah, parece que eu tinha conseguido... e as capelas velatórias teve crítica, porque sempre tem alguém para criticar, né? Mas eu disse, não. Assim como a gente nasce, tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer. Então, vamos cuidar daqueles que menos favorecidos são. E foi assim que surgiu as capelas velatórias em Uruguaiana, com muito orgulho. E a Delegacia da Mulher? A Delegacia da Mulher era um pedido que a gente fez para a governadora. Lutei muito, inclusive na época que ela veio aqui, que eu esteve aqui também, trabalhei para ela e sempre lutava pela Delegacia da Mulher, era uma coisa que eu queria. E ainda ficou algo para mim fazer que eu não fiz, né? Que era uma casa de passagem para as mulheres vítimas de violência. Essa não consegui. Fica para alguém fazer. Pois não, presidente? Boa noite, Gonçalo. Boa noite, Simas. Anderson, Lori, Madalena, Luana. Boa noite, doutor Fernando, minha amiga Josefina. É um prazer receber vocês aqui essa noite. Eu já vou me desculpar, eu falei para a Josefina que eu não poderia deixar de passar aqui para dar um abraço a vocês, receber vocês. Hoje a minha filha faz 5 meses, então também vou para casa em seguida. Mas eu quero dizer para vocês a nossa alegria de receber vocês aqui hoje. Quando o Simas me apresentou o projeto, vocês eram pessoas que não poderiam estar de fora. E quando eu me aposentar no meu currículo lá, eu vou colocar que eu fui vereador ao lado de vocês, porque eu era pequeno e já tinha Josefina, doutor Fernando na política, então pessoas que eu cresci ouvindo na política de Uruguaiana, se destacando, e que o futuro me presenteou de ser colega de Câmara, colega de partido, base do governo, fazer campanha junto ao prefeito Rony Melo, doutor Fernando Tarragó. Enfim, é uma alegria mesmo conhecer as pessoas que vocês são, o trabalho que vocês fazem pela nossa comunidade. Eu mexo, a Josefina está cada vez mais bonita, né? A gente está com saudade dela aqui na Câmara. Obrigada, né? Hoje eu almocei com ela e dizia, eu chegava sempre antes da reunião, a gente tomava um mate e a gente conversava. Quando eu ingressei, ela não me conhecia muito bem, era meio desconfiada, batia um pouco de frente comigo, mas daí depois eu fui pegando as câimbras dela, o jeito ali, e a gente foi melhorando o relacionamento. Mas é uma pessoa que tem todo o meu carinho, minha admiração, assim como o doutor Fernando, pessoas ímpares. E como eu digo, esse projeto do Simas, da Escola Legislativa, Escola Dr. Homero Tarragó, é a gente valorizar as pessoas que fazem e fizeram história da política de Uruguaiana, que fazem e fizeram parte da nossa história, que a gente não pode perder isso. A gente tem que resgatar, contar para os filhos, contar para os netos, quem foram os personagens dessa história, porque as pessoas marcaram e deixaram de bom em vida para a nossa comunidade. Então é realmente uma alegria receber vocês aqui, ser amigo de vocês. E a casa aqui, vocês sabem, é a casa de vocês. Então, os vereadores com mais tempo de mandato, Josefina 7, doutor Fernando 6, é isso? Isso. Né? Então, realmente, a história passa por vocês e ninguém melhor do que vocês, junto com o Montardo aí, para contribuir bastante conosco essa noite. Um beijo e fiquem com Deus. Destacar também, né, que um dos entusiastas da candidatura do ex-ministro Claudino Severo é o Dr. Lauro Beregaray Delgado, né? O Dr. Lauro era um dos articuladores, né? E na época eu já era metido, né, andar na política e foram contemporâneos no Colégio União, no Colégio União.
E outra, além do apoio do Carus, ele não queria oposição também, ele queria quase todos os partidos, ele queria apoio, então era complicado né, conseguir reunir todos, né? Aí não deu certo, mas teria sido um grande prefeito, né? Tem essa imagem, teria sido um grande prefeito, mas acabou optando por permanecer, né, nas atividades profissionais dele e sem vir a concorrer à Prefeitura de Uruguaiana. Pois não, professor Simas? No Facebook da Prefeitura aqui, o Paulo Borda está mandando um abraço para o Fernando e para a Josefina. Malfucci também está deixando boa noite. Lilian Cucci também está deixando um abraço aqui assim. Mari Carvalho, parabéns pelo evento. Bruno Cafarati está mandando um abraço aqui também. O Edson Brigman, conhece, Josefina? Também já deixou aqui a mensagem dele de abraço e parabéns pelo evento. Mônica Medeiros, do Conselho dos Direitos da Mulher, também está deixando aqui os parabéns ao nosso vice-prefeito e parabéns por estarem rememorando essas maravilhosas histórias de nossa Uruguaiana. Esses já são alguns dos registros nas nossas mídias sociais. Doutor Fernando, o senhor que gostaria de destacar alguma coisa nesse tempo aí, na atividade parlamentar e no executivo, né? Eu acho assim que, uma coisa que talvez a população não saiba, mas quando eu tive meu primeiro mandato, eram 21 vereadores. O prefeito Brasil Carus e, na ocasião, o partido do prefeito tinha 11 vereadores dos 21, tinha a maioria. Então, sempre a eleição da mesa, né, sempre foi um evento dentro da casa, né? E é lógico, primeira votação, 11 vereadores, não houve dúvida nenhuma, eleito o candidato do prefeito, né? Segunda eleição, né, e aí até, eu vou dizer assim, eu me choquei, e por isso talvez esteja com isso até hoje na cabeça, né, um vereador do lado do prefeito, né, propôs para o lado opositor que ele votaria com a oposição se votasse nele. Para presidente da casa. E aconteceu isso. E como a eleição era sigilosa, né? Sim, secreta. Era secreta, né? Até o momento, porque aquilo se tornou a chapa se formava segredo, no último minuto, né? Se tornou segredo. E aí, na hora que começaram a abrir os votos, foi uma surpresa enorme para o PDT, que era o Carus, né, de que se elegeu o candidato que era do partido deles, né, mas que não estava concorrendo contra, né, o candidato que eles tinham colocado. E aí houve expulsão, sem dúvida, desse candidato, né, foi presidente, mas me chocou assim porque eu não imaginava, e a minha pessoa até hoje, né, eu não me imagino, né, de que possa se fazer uma coisa dessas, né. Olha, eu inclusive com documento assinado, né? Com documento assinado, com tudo. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais essa dinâmica, né, a dinâmica da política de Uruguaiana. Isso é um fato assim que ficou na minha cabeça. Isso lhe chocou tanto que o senhor demorou para ser presidente, né? O senhor nunca sempre ficou reticente, né? Não, mas exatamente por isso, viu? Porque a dificuldade, né, de acordo para conseguir ser presidente sempre me chocaram. Sempre me chocaram, né? Houve outros fatos parecidos. Sim, vários episódios assim, vários episódios parecidos, de gente que não veio na sessão para poder tirar Teve o voto. uma vez que eu presenciei que o vereador saiu para ir no banheiro e não veio até muito hoje. bem como é que acontecia isso, né, Josefina? Mas eu, sinceramente, isso aí
Né? Isso aí é uma coisa assim que comecei a aprender dentro da política que acontecia. E registravam a chapa na véspera, na época, né? Na Então véspera, até o último minuto dava. Até o último minuto, né? Agora era na véspera. Na ocasião era uma hora antes. Uma hora antes. Uma hora antes. Então a coisa ficava bem sigilosa mesmo. E aí exatamente foi mudando para não ter esses problemas que aconteceram no passado. Né? Mas são coisas que acontecem dentro da Câmara. Né? Doutor Fernando, e a candidatura sua para deputado federal também foi uma grata satisfação para a comunidade uruguaiana, né? Pois é. Assim como a vereadora Josefina também concorreu e fez uma votação expressiva, né, naquela época, porque a candidatura a deputado, né, é muito difícil, porque tem que ter dinheiro para uma campanha, né? Uma campanha muito cara. Então, quem consegue fazer uma votação significativa é uma vitória muito grande. Né? O senhor fez quase 15 mil votos, né? Então é considerável. Hoje, se eu me mantivesse no partido que eu concorri para deputado federal, eu seria o primeiro suplente. Seria o primeiro suplente. Qualquer acontecimento ainda que pode acontecer, né? De mudanças. Sim, o deputado é o Danley, né? O Danley está de secretário, né? Assumiu o segundo e eu sou o terceiro. Então, se qualquer coisa... O senhor é o segundo suplente, né? Suplente, eu sou o segundo suplente. Seria o segundo suplente. Hoje não. Hoje seria o primeiro suplente. E por isso eu estou dizendo, mas eu mudei de partido. Então não seria mais o primeiro suplente hoje. Né? Mas seria, né, com uma votação em Uruguaiana. Mas exatamente isso a gente estudou, né, dentro das possibilidades do partido e viu que havia essa possibilidade. E na ocasião, ainda existia mais um detalhe, né? Que se o Sartori ganhasse a eleição, o Paulo, que assumiu agora o lugar do Gandei, ele seria o secretário de transporte. Entendeu? Então, abriria a vaga para o senhor. abriria a vaga para mim. Entendeu? Então, assim, o que nós entabulamos, né, na nossa... Se eu tirar terceiro, tenho chance de assumir. Né? Então, aí a gente fez a campanha dentro de uma coisa bem consciente, né, de que eu poderia mesmo conseguir chegar lá, porque eu acho que nos últimos anos foi um que eu cheguei mais perto, porque eu acho que não teve um segundo suplente, né, não. Deputado federal em Uruguaiana, a não ser o Caio, que se elegeu mesmo, né, diretamente. E a vereadora Josefina, na época, também teve uma votação expressiva, e tanto é o reflexo dessa votação que ela obteve, que ela foi reeleita mais votada nos dois próximos pleitos, né? Sim. O reflexo dessa votação. Eu concorri aquela vez, uma eu fiz 6 mil e pouco, e a outra eu fiz 7.777 votos. Eu concorri também... Basicamente só Uruguaiana, né? Só Uruguaiana, né? Só Uruguaiana, porque eu não saí para fora da Uruguaiana. Não tinha como ser, né? Eu fui, na verdade, quando eu fui com a governadora Ieda, eu fui para ajudar ela, né? E ela foi bem votada aqui, né? Ela foi... Sim, fez 5 mil votos e veio uma vez em Uruguaiana, né? Sim, ela fazia 400 votos em Uruguaiana sempre. E quando a gente concorreu com ela fez 5 mil e pouco só em Uruguaiana. Só em Uruguaiana. Tem dois detalhes interessantes dessa campanha, que nós fizemos uma contagem dos dias da convenção até a eleição. Da convenção até a eleição, a minha campanha durou 45 dias, porque eu só comecei a trabalhar depois da convenção. Então eu tive 45 dias de campanha para um deputado federal, imagina. E outra, eu tenho sobrinhos que gostam de fazer cálculo, são meio geninhos assim, e eles tiveram o trabalho de fazer o cálculo de todos os candidatos a deputado federal do Rio Grande do Sul, porque havia assim, na relação que o Tribunal de Contas, o Tribunal Eleitoral dava, né, dava o custo da campanha, quanto tu tinha gastado e quantos votos tu fizesse. O meu voto foi o mais barato, tá? Teve menos custo, né, em todo o Rio Grande do Sul, em todos os candidatos.
Deu menos de R$1 por voto. É aquilo que eu falava, né? A candidatura de deputado é muito cara, né? É muito caro. Claro que tem as exceções, pessoas que às vezes se elegem com pouco recurso e tal, mas é muito difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Eu me lembro, um que conseguiu se eleger foi o ex-prefeito e ex-deputado Caio, né? Federal. Aquela vez foi uma aventura também, ele foi e conseguiu, né, se eleger. Mas ali amparado muito nas emancipações que ele patrocinou, né? Como deputado estadual, aquilo alavancou muito o nome dele de ficar conhecido em todo o estado. Ali ajudou ele, né? Que também foi uma campanha pobre, não foi uma campanha diferente de outros candidatos que são deputado federal, que tem estrutura, né? Muito grande, gastam muito. Algum registro? Mas, assim, ó, o deputado Danley, ele tinha quase 1 milhão. E além disso é líder de torcida, né? Um time, isso ajuda muito, né? Claro, então assim, tinha o Grêmio, tinha tudo isso, né? São pessoas que aparecem na televisão e rede nacional. Que ele uma votação para colocar dois deputados, né? Também era uma coisa que a gente esperava. No fim, ele entrou, ele, com os nossos votos. Que foi a reeleição, né? Ele foi reeleito, né? Foi reeleito. Vamos fazer mais alguns registros aqui. Simão Almeida está deixando um abraço, né? Diz que os bastidores e os corredores acumulam histórias até os dias de hoje, né? A Thaís Vieira Oliveira também mandando abraço. Nara Paz Balejo. Elivelto Fructus também deixando um abraço. E eu tenho uma pergunta para ambos, eu tenho uma curiosidade. 1988, quando concorreram pela primeira vez, o Dr. Fernando se elegeu, a Josefina disse que eram 10 mulheres concorrendo, né? E com 300 e poucos votos foi a mais votada ainda do município. O reduto político sempre foi um reduto masculino. Como era ser candidato e passar numa convenção naquela época? Quer dizer, como é que uma mulher consegue espaço e logo em seguida, na eleição seguinte, se elege? Como é que era o reduto eleitoral naquela época? Eu não sei, eu não lembro. O partido, eu até tive bastante sorte naquela época. Eu já fui candidata, né? Então, fiquei feliz, né? Mas jamais eu ia imaginar que eu ia ser a mais votada. Na próxima eleição, quando eu concorri, já eram 15 mulheres. E aí eu fui eleita, né? Eram 15 mulheres que concorreram. Não tinha essa lei que obrigava a lei do percentual, não existia. Sim, Não tinha a lei do percentual. Aliás, apenas 10 mulheres em todo, né? Juntando todos os partidos, né? Apenas 10. E eu estava olhando na relação... todos os partidos apresentavam uma candidata, era uma candidata mulher, só o teu partido que tinha 5 ou 6 candidatas, que eu acho que 4, 5, né? É o que tinha mais candidatas mulheres. O PMDB. Mas como é que eram esses bastidores na época, doutor Fernando? Como é que a mulher aparecia na política? Como é que traziam as mulheres para a política? Olha, como contei, né? Eu, na época, não era político. Né? Eu, sinceramente, assim, ó, tinha as mulheres já participando, né? Não da política eleitoral, mas de políticas sociais, existia muita mulher já trabalhando nesse sentido, né? Eu posso dar um exemplo, assim, da época, a Cristina Barzoni, que trabalhava em torno da Santa Casa e fazia um trabalho maravilhoso. E depois, então, claro, você procura essas pessoas que já fazem um trabalho social para que, né, tragam ao partido mais consistência eleitoral, né? Então, era nesse sentido, mas as mulheres já participavam socialmente de muitos trabalhos beneficentes, né? Isso era notório já na época, não havia diferença nenhuma. E só para se registrar, né, na década de 70, a primeira mulher que ocupou o cargo aqui de vereadora, era suplente, acabou assumindo, né, pela Arena, era a doutora Rosa Enardi Monge, né? Ela era suplente, mas aí ela é a terceira ou quarta suplente, aí houve uma mudança na época do prefeito Gilberto Oscar Miranda Schmidt, ela acabou assumindo, lá aí nos anos 74, 75, eu acho, por aí, né?
Foi a primeira, eu acho que era só ela de candidata naquela época, assim, né? Depois surgiu, lá em 88, a nossa vereadora Josefina Soares, na primeira. Elas não participavam da política eleitoral, mas de política social. A Associação Damas de Caridade, no Rota, no Lais, esses clubes. De menores, tinha muitas entidades que trabalhavam muito. E qual foi a influência do seu pai para sua entrada na política? Seu pai foi presidente dessa casa, nossa escola do Legislativo leva o nome de Dr. Homero Tarragó em homenagem exatamente pelo espaço que ele ocupou como presidente desta casa, e também quando prefeito construiu 2 educandários, um deles o Rui Barbosa está aí até hoje, né, que foram construídos. Era um homem da saúde e um homem do povo. Qual é a influência aqui? Não houve assim uma influência, né, que ele faleceu antes e nem me viu atuar na política, né? Mas assim, em casa, né, é lógico, eu não vou dizer, eu tinha uma admiração muito grande pelo meu pai, né, como político, né? Eu achava que ele tinha você mantinha, né, uma trajetória, uma trajetória muito bonita, muito séria. Ele era muito preocupado com as coisas, e eu acho que isso eu tenho muito dele. Eu acho que eu tenho muito dele disso aí. E então esse relacionamento assim de a gente se espelhar naquela pessoa, eu acho que aconteceu muito comigo. Aí houve, eu acho, um pouco de influência. Ele se elegeu vice do Isabelina Abad, né? Ele era vice do Isabelina aí quando houve a Revolução, saiu. Aí ele acabou assumindo. Eu estava em Santa Maria na época, já dentro do primeiro de medicina, e ele foi a Santa Maria. Eu e meu irmão morávamos em Santa Maria, e ele foi a Santa Maria e ficou lá durante uns 15 dias, mais ou menos. E aí o general mandou chamá-lo, que ele voltasse, que queria falar com ele para ele assumir, né? E aí ele assumiu como prefeito, mesmo sendo do partido de Isabelina Abad, ele era PTB, né? Mas não levaram em conta que ele... Esse é um fato curioso, né? Porque ele era oposição, depuseram, né? No caso, retiraram o prefeito que era da oposição, mas o vice pôde permanecer, então mostra o caráter, né? Exato. Ele ficou 5 anos, não foi, doutor Fernando? Aí foi um mandato tampão, né? Ele ficou 5 anos, até que veio o Schmidt, né? Ele substituiu. E como presidente desta casa, ele exerceu por 6 anos a presidência, né? Não seguidos, mas... né? Alternados, assim. Não sei quantos anos ele foi presidente da casa, mas foi bastante... foi o que mais ficou como presidente. Né? Presidente da casa. E foi uma pessoa assim que marcou a trajetória pela discrição, né? Ele era muito discreto, né? Uma pessoa muito discreta, né? Isso aí na atividade política é raro, né? O doutor Fernando tem esse perfil também. É uma pessoa discreta, né? A vereadora Josefina, também na presidência, deixou aqui para nós Câmara.com, né? E o elevador, né? Que hoje, até então, as pessoas deficientes ou idosos não podiam subir para assistir a reunião. A Casa do Povo não recebia todos. Então, é engraçado que cada detalhe, cada trabalho sempre tem uma marca. O elevador não foi por acaso também. Nós estávamos na sala da presidência, eu de presidente, né? Bem faceira, chique. E essa a Lori lembra, eu acho. E veio um senhorzinho do interior para me conhecer por causa do rádio, meu ouvinte, de muito tempo. Senhor de idade já. E o tadinho, ele subiu a escada e ele chegou lá em cima e ele não conseguia falar. Não conseguia falar porque ele estava muito cansado, era uma pessoa idosa mesmo, de bombacha, né? Eu me lembro assim, não me lembro o nome dele. E aí eu digo, mas o senhor não se preocupa, quando o senhor voltar aqui vai ter um elevador. E aí, na época, era o meu filho, o Edson, naquele tempo a família podia trabalhar, né? Era o diretor aqui.
E eu chamei ele e mais a Vera Santariano, e aí a gente conversou. Escuta, mas quanto será que dá para fazer? Quanto será que sai um elevador? Por causa que precisamos botar um elevador. O que tu acha? Ah, mas eles já se viraram. Era a Vera, eu acho que o Simas estava junto também, todo mundo em volta daquele tal de elevador. E aí tinha um orçamento para fazer uma escada aqui, uma escadaria, e era 160 mil reais. E eu disse, mas escada não, já tem escada aí. Vamos ver o elevador. Aí, olha, a Vera tomou pé, o Haroldo tomaram pé e se foram. 80 mil era o elevador, que é pequeno, né? Não era um grandão. Até porque o fosso não entra outro tamanho aí. E até tentaram tirar esse aí para ficar com o nome depois aqui, né? Só que não conseguiram, porque esse aí, o fosso é realmente para isso aí. Não tinha mais espaço. E aí a gente colocou. Então, cada ato é uma história. E a escola do Legislativo, sim, essa eu vi quando nós fomos na Assembleia uma vez, e eu vi na Assembleia. E cheguei aqui e falei para o meu filho, o Edson, que era diretor, eu vi assim, 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 será que a gente pode fazer? Eu gostava de fazer as coisas, né? Tanto é que nós arrumamos toda a casa, né? Tudo isso aqui foi trabalho nosso, de equipe aqui dentro. Foi um trabalho, eu acho, marcante. Só que fui judiada naquela época, que o pessoal caía a imprensa, né? Foram para a rádio inventar que a presidente ia comprar, com o resto do dinheiro dos vereadores, ia comprar 6 carros, não, 10 carros, né? 11 carros, um para cada vereador. E aí ficou aquele lero-lero, que a gente se incomodou horrores, né? Eu tive depressão, eu tive tudo, porque até então jamais faria uma coisa dessa, né? Por mais falta de conhecimento, de estudo, que eu não tenho uma faculdade, não tenho nada, mas eu jamais seria tão hipócrita de fazer uma coisa dessa. Eu acho que meus colegas que passaram comigo aqui nunca viram eu fazer um tipo de coisa assim, né? Eu vim para cá para me perguntar, eu acho que foi o Simos me perguntou, o que tu escrevia nos teus santinhos? Honestidade e trabalho. É isso que a gente escrevia. Que eu escrevi e eu continuei até meu último dia aqui nessa honestidade e trabalho. Deixa eu fazer aqui mais um registro. Nós falamos no Dr. Homero Tarragó e a Mônica fez a Mônica Medeiros, lá do Conselho da Mulher, né? Pediu para deixar aqui a sua dedicação. Parabéns, doutor Fernando, a sua dedicação, ética, competência, demonstra o grande profissional e político que és, sempre pensando no bem comum e valorizando a vida, cumprindo de forma responsável e eficaz o legado deixado pelo seu pai, doutor Homero Tarragó, e a sua missão em nossa amada Uruguaiana. Sucesso, conquistas, realizações, parabéns aos dois. Mas essa homenagem ao seu pai, né, e ao legado que deixamos o registro aqui que a Mônica faz. Também está conosco, deixou a saudação, Fátima Ancinello, parabéns aos dois, né, pela nossa live. E o doutor Fernando também, cada um tem um perfil, né? O doutor Fernando tem um perfil de um vereador técnico, né? E o trabalho dele é importantíssimo na casa, durante o tempo que eu acompanhei, com na prefeitura, certeza, né? Na relatoria de comissões, principalmente de finanças, né? O vereador não tem o medo de errar, o que mais conhece as finanças do município, né? E para dar os seus pareceres, então é um vereador técnico, nunca vi ele fazer grandes discursos, porque o trabalho dele é formiguinha, né? Dentro das prerrogativas da vereança, né? Ele tem um trabalho que não aparece, né? Infelizmente não se tem a dimensão para o grande público, mas as pessoas que conhecem e acompanham sabem da seriedade e da dedicação dele nesses quesitos aí, que são fundamentais para a administração pública. A Escola do Legislativo foi convidada para fazer uma palestra no Colégio Elisa Valls sobre orçamento público. Olha, e foi solicitada a presença do doutor Fernando, porque é a pessoa, né, que mais conhece de finanças públicas, e foram lá para falar sobre como é que é um orçamento de maneira genérica, né, para os jovens do Colégio Elisa Valls. Não, mas isso tem muito a ver o seguinte, viu? Que quando eu entrei nessa casa, não tinha noção nenhuma
de orçamento público, de finanças, né? Eu aprendi com os funcionários da casa, né? Aprendi com a Vera, aprendi com a Cláudia, né? Eles é que me puseram nesse sentido, porque a gente tinha muita dificuldade, que até hoje, né, os vereadores entram nessa casa e têm essa dificuldade, porque a ação financeira, né, fica um pouco mais difícil de trabalhar, né? Mas os funcionários da casa aqui são maravilhosos, né? Com eles fica mais fácil de fazer as coisas. Então eles é que sabiam e iam me dando as dicas. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eles iam me dando as dicas. Mas eu na verdade, assim, como falei aqui, quando eu entrei na Câmara, eu procurei me dedicar ao trabalho legislativo, entende? Tem muita gente que continua fazendo, precisa até, entende? Precisa fazer um trabalho político, né? Eu nunca fui político durante todos esses anos. Eu sou médico, entende? Até hoje, amanhã eu tenho cirurgia de manhã. É um médico emprestado para a política. Eu sou um médico emprestado para a política, né? Então, assim, para mim era mais fácil eu ser um técnico aqui dentro do que ser um político. Eu não sou bom orador, eu sou introvertido, então isso me dificulta bastante. Hoje eu tenho um conhecimento da política porque todos esses anos a gente vai aprendendo, a gente sabe como trabalhar dentro da política, como encarar determinadas situações da política. E que isso que é importante também, entende? Porque tem muito pessoas que fazem política e não sabem, no momento, encarar a situação, né? Porque a situação sempre tem que ser estudada, tem que ser elaborada, né? Para a gente saber como se posicionar. E às vezes a precipitação, a bandeira, faz com que determinados políticos às vezes tomem um posicionamento que talvez eles depois até se arrependam, entende? Porque tomam posicionamentos totalmente diverso daquilo, né? Hoje, por exemplo, né? Eu sei que teve polêmica aqui nessa casa, de um assunto que tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem visto, entende? Não é tomar uma precipitação muito grande para se decidir já de dizer é assim ou é assado, né? Então, essas coisas fazem com que a gente tenha que estudar, tenha que elaborar um trabalho, né? E isso que eu procurava fazer dentro da casa. Lá fora, se o público via ou não via isso, entende? Era indiferente para mim, porque eu era o médico. No momento que eles achassem que eu não estava numa posição boa aqui dentro, que eu não estava elaborando um trabalho suficientemente para estar aqui, né? Eles iam dizer, olha, não vou votar no Dr. Fernando, mas o pessoal sabe como é que eu sou na minha área profissional, né? Se eu sou profissional, uma pessoa que tive um carisma, tive o acatamento da população, eu também, como vereador, eu acho que eles consideraram a mesma coisa. Ele não precisava, assim, eu estar no site todo dia, ou na rádio, ou no jornal, entende? O pessoal sabe quem é quem, né? A Josefina não foi 7 gestões vereadora, não é porque ela estava se exibindo, era porque a rádio, ela trabalhava na rádio, ela fazia o programa dela na rádio, ela ia ao povo, ela procurava resolver os problemas do povo, e aí ela se elegia. Sim, né? É isso aí. A senhora morou um tempo no Rio de Janeiro também, vereadora? Nós moramos 3 anos no Rio de Janeiro, quando meu marido era fuzileiro. Quando foi embora os fuzileiros de Uruguaiana, né, de toda o Rio Grande do Sul, que foram embora, nós fomos para o Rio. E aí o Serginho nasceu lá, ele é carioca. É, carioca. Nasceu na Tijuca. Mas a senhora é da Barra, né? Eu sou da Barra do Quaraí. A vereadora Josefina e Auricular, os 2 destaques da Barra do Quaraí. É. O goleiro do Grêmio nasceu na Barra. Ah, é? Uhum. Eu? Sim, Eu também não sabia. Até eu fiz um projeto para a vereadora Josefina, vou contar aqui, né? É. Para denominando o centro esportivo lá, o Juventude,
de Centro Esportivo Auricular, que não tem uma homenagem uruguaiana. É. Tem uma travessa hein, com o nome dele. Ele é uruguaianense, na época a Barra pertencia ao Uruguaiana, é uruguaianense. Né? E para colocar uma placa com o nome dele ali, porque o Juventude já não existe mais, eu já tenho um centro esportivo ali com o nome do auricular, seria uma homenagem. Né? Como também fiz um projeto para ela colocando o nome do Vasco Prado naquela escola. Ah, sim. Não, mas eu falei que tu porque o Vasco participou Prado da foi um minha dos vida. grandes escultores brasileiros, não tinha homenagem na É. sua cidade. Ele nasceu no Plano Alto, para Sim. ver. Né? O pai dele era militar, andava lá pelo Plano Alto e ele nasceu por lá. Acho que desconfio que é meio de castigo, né, doutor Fernando? Porque no Plano Alto, né, eu não era para... Aí entrou o Montardo na minha vida, viu? Por isso que eu falei nele. No Plano Alto, né? Como... Não, e o Tubino também, tu sugeriu. Pracinha Aí Soares o Tubino também, eu fiz um projeto para ela para dar o nome do Tubino. Baita Que era uma colega. personalidade de Uruguaiana, né? É. Assim. Alguma história marcante, Josefina? Algum fato? Porque, além daquele que você falou que anoiteceu o presidente, amanheceu, não era mais, né? Mas Chegamos... alguma história assim, né, hilária que nesses anos todos que possa ser contada? Eu trabalhava na rádio, né? E aí, como sempre, eu sempre fui muito falta de conhecimento mesmo, né? Então, aí fui para São Miguel, batalhei um espaço para mim, e aí às vezes eu me confundia, porque não é fácil, né? No início as coisas não são fáceis. Depois tu domina tudo, né? E aí eu cheguei, tinha um colega meu aqui, né? Que era radialista, e ele chegou aqui, e aí era no sábado meu programa. E aí eu trabalhando no sábado, e pá, e conversava, e fazia coisa. E ele chegou aqui na terça-feira, na reunião da Câmara, e disse assim para mim, eu trouxe um saco de DS que a senhora comeu na rádio sábado. O senhor trouxe um saco de DS que eu comi na rádio, e eu vou lhe trazer um saco de voto. Aí eu me elegi, ele não se elegeu. E aí a candidata o prefeito, eu sou candidata. Pode contar, é candidata. Comprei, gastei lá, comprando um vestido bem bonito lá, chique, maravilhoso, mandei fazer. Cheguei aqui, eu era candidata. Até então eu era candidata. A presidente da casa. Já tinha sido presidente, mas eu ia ser presidente de novo, né? E aí chegou na hora, trocaram, inverteram tudo. Colocaram outra pessoa, e aí essa pessoa ganhou até dos votos em branco, os votos em branco ganhou dela. E aí foi uma confusão bárbara, né? Aí botaram ela abaixo outra pessoa. Aí eu fiquei com aquilo, né? Anoiteci candidata e... amanheci candidata e anoiteci perdido. Perdi a eleição. As umas quantas eleições na Câmara aconteceu isso, né? De mudança na última hora. Mas como disse, eu não estava acostumada com essas... Que nem o doutor Fernando falou, né? O Fernando falou também, né? Que é depois, algo que não... Sim, depois tu não vai se pegando, acreditava, né? que fosse Claro. acontecer e acontecia. Né? Né? Isso. Né? Doutor, alguma história que o senhor lembre? Pitoresca? Olha que houveram... Nós ficamos sabendo aqui de brigas, aqui o professor Stable contou de uma vez que o Arnaldo Ribeiro se desentendeu, deu um soco na outra pessoa. Eu acho que nós não chegamos a tanto, não, doutor Fernando? Teve. Já nesses meus 25 anos de casa já vi algumas. Não, mas teve uns pega aqui, sim. Vereador. O Jorge Borges. Jorge Borges. E onde tu estás? Exatamente. Foi tão rápido assim que ninguém pôde apartar, ninguém pôde fazer nada. Foi tão rápido. Mas houve soco também. Acontece de tudo aqui. Agora está mais calmo, né? Agora, Não, bem mais calmo com dentro, né? É que 21 diminuiu, era né? bem mais agitado. Tinha muito mais discussão, né? Claro, bem mais discussão. Né? A Lori está lembrando de uma vez que tu pegaste o tamanco para bater assim, no outro quem vereador. guardou só a história sim. do Roberto Vargas dá um livro, né? Sim, eu uma vez, né, cheguei numa viagem e aí me disseram, olha, o teu colega aí estava falando mal de ti aí, não sei o que mais. Mas naquele tempo eu era
não era muito mansa, né? E cheguei, eu disse assim, então quem é ele? É fulano. Então tá. Quando ele saiu, eu peguei era um tamanco, mas tamanco mesmo. Grudei aquele tamanco, olha. E outra vez era o finado Roberto Vargas. Eu sentada ali, cada vez que ele levantava, ele insinuava alguma coisa no meu nome, né? Cada vez que eu levantava, ele levantava para falar, aliás, ele levantava para falar e dava umas indiretas. Eu disse, mas é para mim? É para mim, era só eu que estava ali. Eu disse para o meu guri assim, o Serginho trabalhava aqui também, na época da família podia trabalhar. E o Serginho, eu disse, chamei o Serginho, me traz o meu cacetete de lá que eu tinha ganhado de uma pessoa conhecida minha. Me traz o meu cacetete de lá. Deixei o cacetete perto de mim, ele sentado. Eu estava aqui nessa cadeira e ele estava ali onde está o Simas. E aí, quando desligou o microfone, que ele parou, eu disse assim para ele, agora fala de mim. Fala de mim para te ver. Aí ele saiu ali e falou para todo mundo, pá, mas imagina, ela ia me dar uma paulada, imagina só, para me matar. Não ficava muito quieta, né, Simas? Era terrível, não? Tem histórias. Tem história, né? Montardo, tens mais alguma colocação? Nós já fechamos 1 hora de programa. Vamos para as Montardo tá calmo hoje, hein? Tá calmo hoje, hein? Não. Tem coisa que não dá para contar. Né? Viu? Tá calmo. Não, eu lembro também que na época ela enfrentou, né, para ser candidata a deputada estadual. E eu lembro que eu e a vereadora, a professora Dirce, dava força para ela. Não vai, Josefina, vai que tu vai, concorre. Sim. E ela foi. Foi, tinha medo de não passar na convenção. Digo, não, mas a governadora vai te apoiar, tu vai passar, né? Uhum. E acabou passando. E aí foi difícil, né, a coisa, porque não tive apoio nenhum do partido, nada, completamente sem apoio. Essas coisas acontecem, né? Depois tu vai aprendendo que não é o que tu quer, né? Não é o que a gente quer. Que o partido tem um nome, o partido tem interesse em outra pessoa, né? Geralmente tem um dono, né? Tem um dono, Geralmente tem um dono, né? E aí, o que acontece? As mulheres de Uruguaiana, nenhuma conseguiu uma vitória de 7.777 votos. Eu posso me sentir orgulhosa, agradecer por tudo isso, que o povo de Uruguaiana, isso eles sempre falavam, né? Nós não vamos votar em ti porque tu vai embora de Uruguaiana. Então, isso aí era certo que eu não ia ganhar nunca, porque as pessoas chegavam, não vou votar porque tu vai embora, vai nos esquecer, e o rádio, não sei o que mais. Aconteceu que depois, com essa pandemia, aconteceu todas essas coisas, né? Foi fato, eu perdi, eu fiquei, na época, não que eu ficasse chateada porque eu perdi, não é porque eu perdi que eu fiquei chateada, eu fiquei chateada porque já vinha muitas coisas, meu marido estava doente, né? Ficou 2 anos e 2 meses doente, em cima de uma cama, né? Sofrendo. A gente não podia fazer campanha, não podia trabalhar, não podia fazer visita, não podia nada por causa dele, e a gente se dedicou todo mundo para ele. E aí depois a gente perdeu ele, perdi uma cunhada no mesmo ano, perdemos uns amigos, depois veio a pandemia e veio tudo assim, tudo foi um devasso. Uma sequência? Uma sequência. E quando aconteceu isso aí, eu achava... Aí eu achei melhor parar e cuidar um pouco da minha saúde também. E aí acreditei também e aceitei que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Não é por acaso que eu fiquei 7 mandatos, né? E a porta que Deus abre, só Ele fecha. E aí eu não podia questionar mais. Eu cheguei à conclusão que eu não poderia questionar mais por que eu não tinha sido eleita. Porque se Ele abriu uma porta para uma menina pobre, sem faculdade, sem estudo, uma dona de casa, sofrida, né? Porque a gente sofreu muito na minha infância, a gente era uma família muito pobre, meus irmãos são trabalhadores, trabalham na lavoura hoje mesmo, todos trabalham, mas nenhum teve faculdade. A gente nasceu na barra, o que o pai nos deixou, o legado que meu pai nos deixou foi a honestidade, como eu falei. A honestidade, ele disse, o que é teu, o que não é teu, não é teu. Então, a gente foi muito sofrido, muito assim. E se ele abriu uma porta para mim na época, né? E foi por Deus que já começou já com um pastor abrindo uma porta para mim e me trazendo para um partido. Então,
eu comecei a pensar, vamos parar por aí, porque não vou questionar mais Deus. Por quê? Por quê? Mas sim, para quê? Para que Deus me tirou da política? Algo ele tinha. Aí a gente sabe que Deus sempre tem um plano nas nossas vidas. E hoje eu estou bem, graças a Deus, passou aquilo ali, que eu estava muito revoltada com a morte do meu marido também, né? Não aceitava aquilo ali, não aceitava que ele tinha falecido. Muitos anos a gente vivendo junto e aquele sofrimento. E aí eu aceitei. Para quê? Não por quê. Para que Deus me tirou da política? Algo ele queria fazer na minha vida. E realmente hoje eu estou mais tranquila, estou com meus filhos, as coisas não são tão fáceis assim, né? Não estou dizendo que não seja fácil. Fácil sim, ficar em casa, né? A coisa não é... Quem é acostumado a sair todos os dias, eu gostava do meu trabalho. Sim, tinha uma atividade de segunda a segunda, né? Era aquilo que eu gostava de lidar com o público. Tanto é que na rádio e o povo. Então, eu gostava. Minha maior alegria era quando eu fazia minhas festas na frente da minha casa, né? Aquela quantidade de crianças que recebiam pipoca, suco, cachorro quente que a gente fazia, tudo de graça para eles, né? Não poderia ser politicagem, porque eu penso assim, porque aquelas crianças muitas vezes foram lá se alimentar. Várias pessoas diziam para nós, né? Até hoje eles passam. Esse dia passou um lá na frente de casa assim: tia, tu não vai fazer mais festa junina? Eu disse: não, agora não dá mais para fazer festa junina. Então, assim, isso marcou, e eu digo, tudo foi por Deus, tudo era por Deus, porque era uma bênção, assim, uma bênção. Olhando assim as fotos, hoje eu olho para trás e agradeço a Deus todos os dias. Deus foi maravilhoso comigo, Deus foi um pai para mim. Talvez eu não tenha sabido reconhecer. Ele foi um Deus, desde pequena, eu reconheço Deus, desde pequena. Um dia eu estava muito triste em casa, com a minha família, meu pai e minha mãe. Vou contar porque é importante para mim falar. E aí surgiam os problemas na minha família. Como sempre, tinha muitos problemas. Meu pai trabalhava para fora, trabalhava com Norma Gutierrez, o pai do Norma Gutierrez, o senhor Lair. Depois trabalhou com Norma Gutierrez, depois... E aí aconteceu um fato, e de noite eu disse, na beira da minha cama: se Deus existe, o senhor vai me tirar daqui. Não aguento mais, porque a barra era pequenininha, não tinha onde tu estudar, não tinha onde trabalhar, não tinha nada, né? E aí, na manhã seguinte, quando a gente acordou, que abria a porta, tinha uma caminhonete à frente da nossa casa. Dá para levar a Josefina para o Uruguaiano para cuidar, para morar com meu pai e minha mãe lá. Era o seu Guilherme Sagardia, da Barra do Quaraí. Guilherme Sagardia. Eu tenho orgulho de dizer o nome dele. E a minha mãe disse não. Eu tinha 16 anos. Ela disse não. Ela não vai por causa que o pai dela não está para fora. Eu disse não, eu vou. Pela primeira vez enfrentei minha mãe. Eu vou. Naquele tempo a gente não fazia isso, né? Eu vou. E me vim para a cidade. E vim embora para cá trabalhar aqui. Aí eu conheci pessoas, conheci amigas. Eu ia na igreja todos os domingos com ela. E tudo isso foi lição de vida para mim. E aí, só saí daqui quando eu resolvi ir para a Barra definitivo e me casar. Que foi quando eu conheci o Walter. E aí aprendi muito. Então, nessa vida que eu tive de pequena, nós não tínhamos nem calçado, né? Eu ia para o colégio com chinelo de dedo. E as pessoas na rádio diziam: ai, Josefina, para de inventar história. Não, eu posso trazer uma foto para deixar aqui do meu casamento numa casa de chão batido. Então, assim, ó, Deus é maravilhoso. E eu sempre estou dizendo, ó, Deus, ele dá para quem Ele quer. Deus tira a gente do monturo, como diz na palavra dele. Não estou querendo pregar nada aqui, mas estou dizendo que Deus foi muito bom para mim. Hoje, uma menina lá da Barra
Inclusive, eu digo que é por Deus, porque quando meu pai foi me registrar, a mulher que fazia o registro lá, ela ia uma vez por ano, eu acho. Esqueciam a metade para registrar as crianças, sabia? Esqueciam o nome, esqueciam todo o sobrenome. E lá, chegou lá, meu pai foi me registrar e colocou Josefina Soares. Eu fiquei tão furiosa, de brava, porque eu não tinha o sobrenome da minha mãe. E aquilo passou, porque até então eu não conhecia leis, não sabia nada. E quando eu fiquei aqui, em Uruguaiana, cheguei aqui, eu disse, eu vou trocar, vou botar o meu nome. Como é que eu não vou ter mãe? Imagina só, era só eu, meus irmãos todos tinham. Fulano de tal, né? Prestes da Silva. E eu era Josefina Soares, era só o sobrenome do meu pai. Ele era Jovito Soares da Silva, e ele botou só Josefina Soares. E eu queria saber por quê. Mas eu aprendi também que Deus faz as coisas tortas para virar verdade. Ele me escreveu, como que eu ia ser Josefina da Silva? Não poderia ser uma candidata Josefina da Silva, né? E agora Josefina Soares, sim. E Deus prepara, é mais forte. Então, assim, só para deixar um registro, Deus foi muito bom comigo. E Ele é muito bom com meus irmãos, porque meus irmãos são homens de vergonha, trabalhadores, nunca pegaram nada de ninguém, cada um tem a sua casa própria, trabalhando honestamente. Então, eu sou feliz. Eu sou feliz pelo legado que meu pai me deixou. Não me deixou nada, mas me deixou o orgulho de ser honesta. Esse é o mais importante. Muito bem, parabéns. Parabéns, né? Doutor Fernando, senhor. Pois é, Considerações? quando eu vi essa história da Josefina, eu não tive todas essas dificuldades, né? Você sabe, meu pai era médico, a gente, né, teve oportunidade dos estudos, aproveitei, né? Na época que estava terminando o terceiro científico, né, no Santana, segundo científico, aí o Santana disse que não sabia se ia ter terceiro científico pela falta de professores. E a turma ali já começou a dizer, olha, a gente vai ter que ir para um lugar que tem o terceiro científico, vamos para Porto Alegre. E combinamos, assim, uns 7, mais ou menos, da turma que nós íamos para Porto Alegre. Cheguei em casa e disse para minha mãe, olha, eu vou estudar em Porto Alegre. Disse, como? Como é que vai sair de casa? Para onde tu vai? Tu não tem lugar para parar em Porto Alegre? Naquela época ninguém saía de casa, era impressionante, né? Mas terminei indo para Porto Alegre, né? Fazer o cursinho, lá tinha cursinho já naquela época, os primeiros cursinhos que surgiram, Mauá e Stenbrook, e a gente fez o cursinho, fez o terceiro ano, e aí meu pai já pediu se eu podia fazer o vestibular em Santa Maria, porque meu irmão já morava lá. Estudei em Santa Maria, curso de medicina. Do curso de medicina já fui para São Paulo, fiquei 2 anos e meio em São Paulo e voltei já 10 anos depois de ter saído, né? Quer dizer, então, Uruguaiana, assim, eu tenho um lapso, né, de 10 anos que eu não vivi Uruguaiana, né? Mas foi só esse tempo. Voltamos para Uruguaiana em 72 e desde 72 estamos aqui. 49 anos já, né? 50 anos. Fechou, 50 anos, faço 52 de médico e estou fazendo 50 anos de medicina esse ano. De Uruguaiana. De Uruguaiana. É uma trajetória, não 5 décadas. É uma trajetória. Ainda estamos em atividade. Antes de nós encerrarmos essa nossa roda de conversa na noite de hoje, eu quero convidar a colega Luana, nossa jornalista, repórter aqui da casa, para fazer a entrega de uma pequena lembrança para os nossos convidados, né, que estiveram nesta casa, né, como vereadores, que hoje retornam para contar as suas lembranças, né, e os seus registros históricos, para que vocês possam levar para casa um pequeno pedaço da Câmara de Vereadores, né? Uma pequena lembrança da Câmara. Luana, por gentileza, Luana. Muito obrigado. Pode abrir. Pode abrir. Né? Esta é uma marca nossa que foi criada aqui
com o objetivo de trazermos a ideia do servidor consciente, né? E foram feitas canecas com o emblema da Câmara, né? E o lema de servidor consciente, para que a gente economize nos copos plásticos. E quando vocês estiverem tomando um cafezinho em casa, né? Vão lembrar, eu passei pela Câmara de Vereadores, né? Durante 6 mandatos eu estava lá. Nunca vou esquecer. Né? Aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa próxima roda de conversa, dia 23 de novembro, então sem ser a terça-feira que vem, na outra, 23 de novembro, nós estaremos com 2 pedetistas, né? Dr. Lorival Araújo Gonçalves e o Nilton Luiz Mozaquatro Coradini, né? Que são, né, eles já fazem parte da história do PDT de Uruguaiana, né? São tradicionais e que estarão aqui nos contando também histórias para a nossa roda de conversa. Né? Montardo. Bom, agradecer a presença dos dois, né, Dr. Fernando e da vereadora Josefina, né, nessa nossa roda de conversa de hoje, e destacando, né, a importância da atuação de cada pessoa nesse trabalho em prol da comunidade uruguaiana, né, que fique registrado todos esses depoimentos, né, para no futuro aí ser objeto de pesquisa, que é muito importante a gente ter esse material, né, para gerações vindouras. Né. Muito obrigado, então, pela presença de ambos. Eu que agradeço de estar aqui essa noite. Continuo nativa, meu gabinete está à disposição de vocês lá, né, para que a gente possa dar continuidade a essa nossa atividade. E ainda espero, né, que tenho certeza vou concorrer outra vez, né, nas próximas eleições, e quero dar muito ainda por Uruguaianos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade que o Simas nos dá, ao Montardo, pela gentileza do Montardo. Ele foi muito sério comigo, né? Ele não perguntou quase nada, né? O doutor Fernando, meu ex-colega de Câmara, aos funcionários dessa casa, a Madalena, a Luana, a Lore, muitos anos trabalhou comigo, nas horas boas, nas horas de briga, nas horas de tudo, estávamos juntos. E agradecer ao povo de Uruguaiana. Ao povo de Uruguaiana, eu chego a me arrepiar. Agradeço. 7 mandatos consecutivos. Foi Deus e o povo que me trouxeram até aqui. E aqui eu me tornei uma vereadora, para a honra e glória do Senhor e do povo. Espero que eu tenha cumprido bem meu mandato todos esses anos. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe cada um que depositou nesses 7 mandatos, depositava o voto para mim. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos que estiveram nas nossas lives, né? E lembrando mais uma vez, dia 23, aguardamos vocês. Obrigado por hoje.